Olá a todos os amantes de mitologia e curiosos do sobrenatural. Bem-vindos ao nosso canal, onde mergulhamos nas profundezas da rica e fascinante mitologia japonesa. Hoje, vamos explorar os contos místicos e os deuses que povoam os reinos celestiais e terrenos do Japão ancestral. Antes de começarmos nossa jornada através dessas lendas cativantes, queremos convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativando o sininho de notificações para não perderem nenhum dos nossos próximos vídeos repletos de conhecimento e mistério. Também adoraríamos ver seu apoio com um like neste vídeo e um comentário compartilhando suas impressões e perguntas sobre a mitologia japonesa. Então, vamos embarcar nessa jornada épica pelas histórias dos deuses, heróis e criaturas místicas que habitam o imaginário do Japão. Apertem os cintos da curiosidade e venham explorar conosco a magia da mitologia japonesa. Na mitologia japonesa, a narrativa da criação é uma intrigante tapeçaria de deidades e eventos divinos. No cerne dessa história estão Izanagi e Izanami, duas divindades que foram convocadas pelos deuses para trazer à existência os primeiros alicerces do mundo. Izanagi, o aspecto masculino, e Izanami, sua contraparte feminina, receberam do panteão divino uma lança adornada com joias chamada Menonogo, conhecida como a Lança do Céu. Estas duas divindades, qual ponte entre os reinos celeste e terreno, imergiram a lança nas águas turbulentas do mar. As gotas que caíram da ponta da lança culminaram na formação da ilha de Onogoro-shima. Descendo a ilha através de uma ponte que conectava o céu e a terra, Izanagi e Izanami embarcaram na tarefa de criar a base para a nova criação. Embora tenham trazido à vida dois filhos, Iruko e Awashima, essas crianças foram consideradas imperfeitas e não dignas de serem chamadas de deuses. Confrontados com essa situação, os progenitores divinos colocaram os filhos em um barco que foi levado pela correnteza. Buscando orientação dos deuses sobre onde erraram, Izanagi e Izanami receberam conselhos divinos. Essa consulta espiritual culminou na decisão de se unirem novamente em casamento, resultando em uma cerimônia bem-sucedida. Dessa união divina nasceram Oyashima, as 8 principais ilhas que compõem o arquipélago japonês. Através de sua união e ações conjuntas, Izanagi e Izanami deram origem a diversas ilhas, divindades e culturas. Seu casamento bem-sucedido não apenas moldou a geografia das terras, mas também lançou as bases para um mundo cheio de mistérios e maravilhas. Assim, o mito da criação na mitologia japonesa ecoa através das eras como um testemunho das forças primordiais que moldaram o Japão e sua rica herança mitológica. Izanagi e Izanami, os progenitores divinos, foram os responsáveis por gerar toda a panóplia de kamis, ou deuses, que preencheriam o mundo. Contudo, a tragédia se abateu sobre esse casal celestial. Izanami perdeu sua vida ao dar à luz Kagutsuchi, uma encarnação do fogo. Consumido pela dor e raiva, Izanagi acabou por matar Kagutsuchi. Esse evento macabro deu origem a dezenas de outras divindades. A morte de Izanami deixou Izanagi inconsolável. Seu luto levou a uma jornada desesperada até Yumi, conhecida como a Terra Sombria dos Mortos. As entradas desse reino eram guardadas por abomináveis criaturas, e Yumi era o lugar para onde os falecidos partiam, onde suas almas pareciam se deteriorar indefinidamente. Uma vez alguém caísse nos domínios de Yumi, seu retorno ao mundo dos vivos era impossível. Izanami, mesmo prometendo voltar, declarou que Izanagi não poderia acompanhá-la a essa terra subterrânea e que teria que esperar. A paciência de Izanagi foi posta à prova, mas após um longo período, ele decidiu romper a promessa e seguir em busca de Izanami. Ele a encontrou nas profundezas sombrias de Yumi, inicialmente oculta pelas sombras. Implorou a ela para retornar, porém, com uma voz carregada de tristeza, Izanami explicou que já havia consumido a comida do submundo e, portanto, estava destinada aos reinos dos mortos. O retorno à vida estava vedado. Izanagi, mesmo abalado, acordou uma resolução férrea. Ele implorou a Izanami para permitir que ele visse seu rosto uma última vez. Com um pente que outrora adornava os cabelos de Izanami, Izanagi acendeu um facho de luz, revelando o estado horrendo de sua amada. Onde antes existira beleza e graça, agora jazia um corpo em decomposição,
dando à luz uma miríade de demônios, vermes e criaturas infernais que se arrastavam sobre sua carne em desintegração. Em um instante de agonia e pavor, Izanagi fugiu das criaturas demoníacas, desesperadamente partindo em direção à saída. Ele pegou o pente e o quebrou, lançando os fragmentos ao chão. Os demônios, famintos, convergiram para devorar os brotos de bambu que brotaram dos pedaços do pente. Em um ato de coragem, Izanagi conseguiu escapar das criaturas terríveis, e com um esforço monumental, rolou uma gigantesca pedra que selou a entrada para Yumi, prendendo os demônios no abismo sombrio. Revigorado por sua fúria e determinação, Izanagi invocou os poderes do sol para purificar o ambiente, erradicando todos os demônios que haviam emergido da forma deteriorada de Izanami. Assim, a morte foi trazida à existência, resultado da tragédia do orgulho de Izanami. Nesse conto impressionante, a mitologia japonesa nos revela os fios intricados da vida e da morte, enredados nas emoções humanas e nas relações divinas. No processo de purificação de Izanagi, após sua assombrosa jornada ao Yumi, um espetáculo divino se desenrolou. Uma série de divindades nasceram dos ornamentos e impurezas que se desprendiam do corpo de Izanagi enquanto ele se banhava nas águas purificadoras de um rio. O ato de mergulhar o rosto na água resultou na formação de várias divindades, sendo as mais proeminentes criadas a partir de diferentes partes do seu rosto. Do olho esquerdo de Izanagi, surgiu Amaterasu, uma encarnação da majestosa energia solar. Do seu olho direito emergiu Tsukuyumi, uma personificação serena e misteriosa da lua. E do seu nariz emanou Suzano, uma divindade vibrante e tempestuosa ligada aos mares e às tempestades. A partilha do mundo entre essas divindades resultou em um equilíbrio cósmico. Amaterasu, ao receber o céu como herança divina, se tornou a deusa solar, irradiando luz e vida sobre a terra. Tsukuyumi, ao assumir o controle da noite, derramou sua influência prateada e serena sobre a escuridão, trazendo consigo os mistérios da lua. Por sua vez, Suzano, com a responsabilidade dos mares e das tempestades, personificou a natureza indomável e imutável das águas e das correntes marítimas. A distribuição dos domínios divinos concedeu a cada uma dessas divindades um papel crucial na teia do cosmos. Através da criação de Amaterasu, Tsukuyumi e Suzano, Izanagi legou ao mundo a essência do sol, da lua e do mar, forças fundamentais que moldariam os ciclos da natureza e a compreensão espiritual do povo japonês. Nesse relato de Gênese, a mitologia japonesa revela a complexidade da interação entre os deuses e o mundo terreno, e como essas divindades personificam os elementos fundamentais que regem a vida e a existência. A história de Suzano, uma figura complexa na mitologia japonesa, é repleta de intrigas, disputas e eventos sobrenaturais. Seu descontentamento com os arranjos feitos para resolver uma disputa entre seus irmãos lançou uma série de eventos extraordinários. Movido por um desejo de caos, Suzano empreendeu travessuras contra sua irmã Amaterasu, a deusa do sol, que culminaram na fuga dela para uma caverna chamada Ivaiado, mergulhando o mundo na escuridão. Em um esforço para resgatar a luz, os outros Kami se uniram e conceberam um plano engenhoso. Através de alvoroço, risos e gritos, eles aguçaram a curiosidade de Amaterasu, atraindo-a a espreitar a entrada da caverna. Através da astúcia dos deuses, um espelho foi apresentado a ela, persuadindo-a a sair. Uma vez que emergiu, a entrada da caverna foi fechada, garantindo o retorno da luz ao mundo. Como resultado de sua conduta, Suzano foi condenado a um exílio e uma multa. Posteriormente, Suzano se arrependeu e presenteou sua irmã com um magnífico sabre, obtido ao matar um dragão. Além disso, Suzano desempenhou papéis cruciais em outras narrativas mitológicas. Sua relação conflituosa com Izanagi culminou em um confronto. A raiva e os atritos entre os dois desencadearam uma série de eventos, culminando na desaparição temporária de Izanagi. Além disso, a narrativa envolvendo Suzano e o monstro Yamata no Orochi é igualmente cativante. Ao salvar a última filha do casal de idosos Ashinagishi e Natejishi, Suzano se comprometeu a derrotar o monstro. Sua vitória resultou em um casamento com a filha, Kushinadaime,
e na construção de um castelo para viverem juntos. Namuji, também conhecido como Okuninoshi, descendente de Susanoo, enfrentou sua própria série de desafios. Ele competiu pela mão da princesa Yakami de Naba em uma jornada que testou sua coragem e perseverança. Em uma trama habilmente elaborada por Susanoo, Namuji emergiu como vencedor, tornando-se uma figura importante na criação e desenvolvimento de muitos aspectos essenciais da vida, como a agricultura, medicina e magia. Essas histórias formam um mosaico intrigante e complexo de mitos que exploram as interações e os conflitos entre os deuses, enquanto revelam o profundo impacto de suas ações na formação do mundo e da cultura japonesa. Tsukuyomi, um dos destacados deuses da mitologia japonesa, reina como a divindade lunar no panteão shintoísta. Seu nome, uma fusão das palavras japonesas lua, mês, tsuki, e ler, contar, e omu, evoca as nuances do ciclo lunar e suas múltiplas fases. A própria nomenclatura sugere interpretações intrigantes, com significados que abraçam desde a noite iluminada pela lua até a ideia de observar atentamente. Dentro do intricado tecido mitológico, Tsukuyomi surgiu como uma das 3 nobres crianças. Seu nascimento é entrelaçado com o banho purificador de Izanagi, o criador da primeira terra, Onogoro Shima. Lavando o olho direito para purificar-se após escapar do submundo e das correntes de sua furiosa esposa, Izanami, Tsukuyomi emergiu como uma divindade lunar. Em outra versão, sua origem está vinculada a um espelho de cobre branco na mão direita de Izanagi. Após ascender à morada celestial conhecida como Takamagahara, Tsukuyomi compartilhou esse paraíso com sua irmã, Amaterasu, a deusa do sol. Uma de suas histórias envolve uma missão à Terra conhecida como Ashiara no Nakatsukuni. Amaterasu e outros deuses do Takamagahara decidem que este reino deveria ser governado por um deles. Várias tentativas falhadas são feitas por deuses enviados à Terra, até que Takemikazushi e Amenotoibune assumem a responsabilidade. Takemikazushi planta a lendária espada Totsuka no Tsurugi no solo e declara a missão. Em um duelo, Takemi Nakata, filho de Okuninoshi, tenta se impor contra Takemikazushi, mas é derrotado. Através desses eventos, Amaterasu, a deusa do sol, desempenha um papel crucial na mediação do acordo. Takami Musubi é enviado para dialogar com Okuninoshi, líder do Ashiara no Nakatsukuni. Uma proposta é feita: Amaterasu construirá um grandioso castelo para Okuninoshi em troca do controle da terra. O resultado desse acordo é a construção do Santuário Izumo Taisha, um lugar de grande importância espiritual localizado em Shimane. O conto de Tsukuyomi é entrelaçado com as complexidades do poder divino, negociações divinas e a interconexão entre deuses e reinos. Através dessas histórias, a mitologia japonesa captura os matizes das relações divinas e a influência dos deuses na criação e desenvolvimento do mundo e das crenças do povo japonês. A história de Ninigi, a princesa Konoha Sakuya e a decisão entre prosperidade e eternidade é um conto rico de escolhas divinas e seus impactos nas gerações futuras. Ninigi, protagonista dessa saga, cruzou o caminho da graciosa princesa Konoha Sakuya, cujo nome era emblemático das flores. Conforme o destino os aproximava, um amor profundo floresceu entre eles. Sentindo-se cativado pela beleza e encanto de Konoha Sakuya, Ninigi decidiu pedir a mão dela em casamento a seu pai, Yamatumi, o mestre das montanhas. Yamatumi, pai de Konoha Sakuya, honrado com o pedido de Ninigi, ofereceu-lhe a mão de suas 2 filhas, Ivanaga, cujo nome significava pedra, e Sakuya, a representação das flores. No entanto, Ninigi, guiado por sua conexão com Konoha Sakuya, escolheu a Princesa das Flores como sua noiva. Ao ouvir essa escolha, Yamatumi expressou seu pesar. Ivanaga é abençoada com a eternidade, enquanto Sakuya é dotado de prosperidade, lamentou. Ao recusar a mão de Ivanaga, Yamatumi alertou que sua vida seria agora efêmera e fugaz. A decisão de Ninigi em favor da prosperidade representada por Sakuya e a renúncia à eternidade refletida em Ivanaga tiveram consequências profundas para ele e seus descendentes. Como resultado dessa escolha, Ninigi e seus herdeiros deixaram de ser divindades imortais e passaram a compartilhar a condição de mortais comuns.
O fruto desse casamento foi o nascimento de 3 filhos, Oderi, Ozuzeri e Ovori. Cada um deles carregava consigo a herança dessa história de escolhas divinas e as consequências que ecoaram através das gerações. A narrativa de Niji Konoya Sakuya destaca a complexidade das decisões divinas, suas ramificações e como essas escolhas moldaram a existência e a mortalidade dos seres humanos. Por meio desse conto, a mitologia japonesa nos convida a refletir sobre as escolhas que fazemos e os compromissos que aceitamos, explorando os traços intrínsecos de prosperidade e mortalidade que se entrelaçam na tapeçaria da vida. O Shinigami, que pode ser traduzido como Deus da Morte em japonês, é uma entidade profundamente enraizada na cultura japonesa. Desempenhando um papel similar ao da figura ocidental da morte, o Shinigami tem a tarefa de conduzir as almas dos seres humanos para o além, atravessando o limiar entre a vida terrena e o mundo espiritual. Sua presença é muitas vezes evocada para representar a transição inevitável da mortalidade. No cerne dessa concepção cultural, o Shinigami é um arauto da passagem, uma figura que acompanha os indivíduos em sua jornada após a vida. Seu papel é fundamentalmente ligado à noção de julgamento e destino pós-morte. No budismo, por exemplo, Ema é o deus incumbido de julgar e punir as almas após a morte, especialmente nas representações do Jigoku, o equivalente japonês ao inferno. No shintoísmo, Izanami assume um papel semelhante como a deusa que governa o reino dos mortos. Assim, o Shinigami transcende os limites religiosos e culturais, sendo um conceito que ecoa ao longo de várias tradições espirituais no Japão. Sua figura carrega uma aura de mistério e respeito, já que representa a passagem inevitável da vida para a morte e o desconhecido além. Além disso, o Shinigami também se manifesta em várias formas na cultura pop japonesa, desempenhando um papel relevante em literatura, filmes, séries e anime, o que perpetua sua influência na imaginação coletiva. No âmago dessa representação, o Shinigami encapsula as complexas emoções humanas em relação à morte e ao desconhecido, evocando tanto a sensação de respeito pela transição quanto o mistério que envolve o pós-vida. E assim chegamos ao final dessa incrível jornada pelas entrelaçadas histórias da mitologia japonesa. Esperamos que tenham se encantado tanto quanto nós com essas narrativas que ecoam através do tempo e da cultura. Se vocês gostaram deste mergulho nas profundezas do mito e da imaginação japonesa, não se esqueçam de deixar seu like, se inscreverem no canal e compartilharem seus pensamentos nos comentários abaixo. Suas opiniões e questões são sempre bem-vindas. Fiquem atentos, pois traremos mais explorações sobre mitologias e mistérios em futuros vídeos. Até lá, continuem explorando, aprendendo e desvendando os segredos que a mitologia japonesa nos presenteia. Obrigado por nos acompanharem nessa jornada mágica e intrigante. Até a próxima, exploradores!